Um dia. Para quem não me conhece, meu nome é Heloísa Montserrat Barbosa. Eu sou psicopedagoga, psicomotricista relacional e eu tenho feito algumas lives, né? Primeiras foram a respeito da psicopedagogia, de avaliação psicopedagógica, e agora a gente está partindo para falar a respeito desse desenvolvimento da criança e a aprendizagem. Então, na semana passada a gente falou a respeito do desenvolvimento motor, né, como ele pode influenciar nessa aprendizagem. E a ideia hoje é a gente falar da brincadeira nesse processo, né? Por quê? Porque a gente falou na semana passada que a criança precisa ter movimentos amplos, fazer movimentos amplos também, além dos pequenos, não é? Então, uma das formas da criança fazer esses movimentos amplos é brincando. Então, eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês, tá? Então, quando a gente fala em brincar, né, a gente fala em desenvolvimento. Então, a criança veio do desenvolvimento motor, do desenvolvimento psicomotor, ela foi adquirindo equilíbrio, ela foi adquirindo possibilidades de se arrastar, engatinhar, caminhar, correr, e aí ela chega no brincar. Até ela chegar no brincar, ela passa por que a gente, quem é pedagogo, já ouviu, e algumas outras formações a gente também aborda isso, mas é a questão do desenvolvimento da inteligência que o Jean Piaget traz para nós. Então, ele traz que a criança, num primeiro momento, ela vive o período sensório-motor. A criança, quando nasce, está fazendo aquele processo de desenvolvimento que a gente falou na semana passada, até por volta de 2 anos e meio, ela está nesse processo do nível sensório-motor. Então, nesse momento, como é que é o desenvolvimento dela? Ela experiencia a partir dos seus movimentos e das sensações, ela experiencia o mundo. Então, é o momento que ela vai colocar tudo na boca, é o momento que ela vai tatear, buscar, experimentar, passar. E como é que a criança de até por volta de 2 anos e meio brinca? Ela brinca num movimento de exploração. Ela explora os materiais, ela explora o seu corpo, ela explora o ambiente. Então, quando a gente vai possibilitar brincadeiras para crianças pequenas, até 2 anos e meio, né, a gente vai possibilitar brincadeiras que envolvam essa exploração. Por exemplo, encaixe, as crianças adoram, a gente pega pedrinhas, coloca num pote, joga tudo para fora e elas põem tudo, daí elas mesmas viram o pote para colocar tudo. Então, nesse momento, ela está fazendo essa exploração, ela está vivendo essa exploração. E se a gente, adulto, né, pessoas que já passaram por esse processo, se a gente não ensinar essas crianças a brincar, elas não vão aprender, né? Porque assim, parece que é natural, né, a criança brincar. A brincadeira, ela faz parte da natureza da criança, mas não é natural. Né? Brincar se aprende. Então, se a gente não faz estímulos que possibilitem que a criança brinque de outras formas, né, ela não vai aprender.
ela vai ficar naquele movimento só de exploração. Eu atendo no consultório e eu atendi uma menina há uns anos atrás que chegou para mim com um diagnóstico de autismo. E aí eu fiz brincadeiras com ela, né? Eu atendia no consultório, eu atendia algumas crianças, eu atendia a área da psicopedagogia e outras crianças eu atendia a área da psicomotricidade relacional. Então, essa criança eu atendi na área da psicomotricidade relacional. Então, nas primeiras sessões ela só corria em volta dos materiais, né? Porque para quem não conhece, para quem não sabe, são materiais que não tem um jeito de brincar específico, né? Então, tecidos sem ter formato de fantasia, bola, bambolê, vários materiais que não instigam determinadas brincadeiras, que podem se brincar de várias formas. E essa menina corria em volta do material. E aí, eu comecei a brincar com ela daquela forma. E ela tinha 4 anos. E eu comecei a brincar com ela daquelas brincadeiras mais primitivas, que as crianças bem pequenininhas gostam de se esconder, né? De ir atrás do sofá e buscar, né? Então, eu comecei a brincar dessas brincadeiras de esconder com ela. E aí ela foi passando pelo nível sensório-motor, porque ela estava só ela não estava nem explorando o material, ela só corria. E aí ela começou a sentir, ela começou a explorar, explorar o ambiente, explorar os materiais de forma que ela pudesse tocar, de forma que ela pudesse sentir. Com o passar do tempo, eu continuei fazendo brincadeiras com ela e aí ela começou a criar brincadeiras e ela começou a inventar brincadeiras. Ela começou a fazer de conta, que é o que a gente espera que a criança faça por volta dos 3 anos e meio, 3 anos e meio. Só que se a gente não ensina, ou melhor, se a gente não estimula, a criança não aprende. E aí essa menina foi desenvolvendo, até que um dia, ela chegava no consultório, ela chegava de cabecinha baixa com o livro, que era o objeto dela de proteção, né? Esse livro ela não largava. Ela chegou no consultório naquele dia, em vez de cabecinha baixa, ela chegou toda alegrinha, olhou para a secretária, deu oi, falou o nome da secretária, ela olhou, tinha uma escada e estava descendo a psicóloga que atendia os pais dela, ela deu tchauzinho, falou o nome da psicóloga e aí ela saiu daquele quadro. Então, quer dizer, eu contei essa história para vocês porque para mostrar para vocês que brincar se aprende. A gente vai fazendo movimentos, né, dentro da escola ou dentro do consultório que possibilite essa ação de brincar dessa criança. Né? Então, quando a criança entra nesse nível da fantasia, é quando a gente começa a explorar, né? A gente pode explorar outras questões, a gente pode contar história, a gente pode ir trazendo a questão do letramento, né? Porque a alfabetização, ela não acontece só lá, hoje, né, no 1º ano, 2º ano, ela não acontece só lá. A criança vai sendo alfabetizada desde que ela nasce, mas não com a forma da letra, não com o jeito que fala, o jeito que escreve. A forma como a gente mostra esse mundo para a criança, ela vai entendendo. Né? E quando ela brinca,
ela movimenta o corpo como um todo, desenvolve aspectos psicomotores importantes, ela desenvolve conexões, sinapses, conexões neurológicas importantes para uma aprendizagem formal. Então, quando a criança está brincando, ela está desenvolvendo estratégias, né? Ela está passando por alguma dificuldade e aí ela vai buscar como é que ela pode sair daquilo, né? Ela vai compartilhar com o outro, ela vai querer só para ela e vai ver qual vai ser o resultado disso. Então, brincando, ela vai vivendo situações que tanto no momento de aprender a leitura e a escrita, quanto no momento de aprender a viver em sociedade, ela vai se beneficiar com esse processo da brincadeira, né? Porque em vários momentos nessa brincadeira, a criança ela pode se sentir capaz, né? Então, uma criança que chega no consultório, por exemplo, um consultório psicopedagógico, e não toma iniciativa, ela não consegue se posicionar. Se a gente fizer brincadeiras que possibilitem com que ela se sinta capaz, ela vai percebendo até onde ela pode ir, qual é a força que ela tem, como ela constrói, né? Então, a gente vai possibilitando que ela se fortaleça internamente de uma certa forma, para que lá, quando ela se deparar com alguma dificuldade, quer seja em casa, na escola, no clube, sei lá, em qualquer lugar, ela vai ter repertório para lidar com essa situação. Então, quando a gente propõe brincadeiras para as crianças, a gente propõe brincadeiras com objetivos. Claro que a gente não vai, se a gente trouxer a brincadeira assim, olha, você vai brincar assim, você vai brincar assado, você vai brincar frito, cozido, já não é mais brincadeira, né? Já virou algo que é uma orientação didática, né? Então, a brincadeira ela precisa ser de forma que venha naturalmente o que a criança precisa viver naquele momento. Porque se a gente parar para pensar, todas as brincadeiras que as crianças fazem, elas estão querendo elaborar alguma coisa. Ou é uma perda, né? Sei lá, nasceu o irmãozinho. Ela tem aquele irmãozinho como perdeu a mãe. E aí ela pode mostrar isso durante a brincadeira, essa sensação, como, por exemplo, sei lá, ela pode pegar um boneco e falar, você se perdeu na floresta, né? E aí faz toda uma história em cima da criança que se perdeu na floresta. Ela está elaborando essa perda, né? Dessa sensação de perda. Ela pode também, brincando, ela pode fazer coisas que na idade dela são impossíveis, né? Então, ela quer dirigir. Aí ela pega alguma coisa, uma caixa de papelão, sei lá, o próprio carrinho, e faz que está dirigindo. Então, ela vai trazendo à tona, a partir da brincadeira, situações nas quais, de alguma forma, ela vai elaborar algum sentimento, alguma situação que aconteceu ou que vai acontecer. Criança, por exemplo, que tem a mãe grávida, a maioria delas, em algum momento da gravidez dessa mãe, brinca de grávida, né? Ela brinca de pôr pano na barriga ou almofada, né? Faz parto, e quando é menino, né? Brinca de fazer o parto de alguém.
né? Então, porque o menino normalmente não coloca para estar grávido, né? Nesse tipo de brincadeira. Coloca coisas para encher a roupa em outras situações, né? Mas é uma brincadeira que é recorrente quando existe essa motivação em casa, por exemplo. Então, uma outra questão que a criança pode resolver, né, é superação de obstáculos. Então, ela não consegue fazer determinada coisa na brincadeira, mesmo obstáculos físicos, né? Porque ela transpondo obstáculos físicos, ela vai adquirindo força, ela vai adquirindo coordenação, ela vai adquirindo ritmo, desenvolvimento da lateralidade, todas essas questões de desenvolvimento psicomotor vão influenciar na aprendizagem formal, né? Porque a aprendizagem, ela acontece desde quando a gente nasce, quiçá antes, né? Já tem tanta pesquisa que o feto já ouve, enfim, isso a gente não tem como saber, ainda não tem essas pesquisas definidas, né? Mas a gente sabe que a partir do momento que a gente nasce, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a se relacionar com os pares, a gente está aprendendo a se relacionar com quem mora na casa, a gente está aprendendo a se relacionar, a brincar, a olhar. Então, todo o ambiente deve ser um ambiente de uma forma que ele seja educativo, para que essa criança tenha estímulos para se desenvolver. Uma questão importante que eu gosto de falar também é que, às vezes, a gente tem a brincadeira como sinônimo de prazer, né? Então, tem várias linhas na educação, né, que diz que a criança precisa aprender brincando. Concordo plenamente, né? Porque a criança brincando, ela vai se organizando, ela vai fazendo conexões, enfim. Mas não necessariamente é sinônimo de prazer, né? A brincadeira, ela pode ter momentos de desprazer, principalmente quando ela vive um momento de frustração. Aí ela vai lidar com aquilo, ela vai elaborar aquilo e vai criar estratégia para fazer diferente, para que aconteça o que ela gostaria que acontecesse, né? Então, quando acontece momentos de superação de obstáculo, enfim, a criança vai se desenvolvendo de forma que ela vai crescendo internamente cada vez mais, né? E não tem prazer o tempo inteiro, né? Tem que aprender brincando, então a criança vai fazer só o que ela quer. Não é assim, né? Ela pode escolher brincadeiras. Então, na escola, por exemplo, tem cantos, né? Então, tem o canto da fantasia, tem o canto da leitura, tem o canto dos jogos, tem o canto E aí a criança vai brincar do que ela quiser, né? Mas ela vai viver nessas brincadeiras, né? Nesses momentos que ela tá brincando do que ela quiser, ela vai viver questões que não são tão prazerosas. Até porque essa aprendizagem, ela precisa acontecer aos poucos também, né? Porque não adianta a gente falar assim, não, mas já tem lá, sei lá, 10, 11 anos e já tinha que aprender, já tinha que ter aprendido a fazer isso, né? Mas se não foi estimulado a fazer, se não viveu momentos, né, nos quais isso acontecesse, não tem como ele ter desenvolvido, né? Então, é bastante importante a gente pensar nessa questão de aprender prazerosamente, né? E aprender brincando, que não é a mesma coisa, né? Quando a gente permite que a criança faça tudo o que ela quer, a gente não está ensinando. Quer dizer, a gente está ensinando
que ela consegue o que ela quer na hora que ela quer, que ela faz o que ela quer na hora que ela quer, e que o desejo do outro, a possibilidade do outro se posicionar, não existe, né? Então, quando a gente põe uma limitação, põe um momento assim, olha, agora aqui não pode assim, agora é aqui, agora é assim, agora é assado. Então, a gente vai possibilitando que a criança amplie o repertório e vá percebendo que existe em torno, né? Porque o que acontece? A criança bem pequena, ela tá no momento do desenvolvimento que ela olha para ela. Eu quero, é meu, vem para mim, é minha mãe, é minha professora, né? Então ela tá vivendo esse momento egocêntrico, né? Que ela olha só para ela. E se a gente não promover momentos que ela encontre o outro, que ela brinque com o outro, que ela viva essa questão de perder, de ser tirada, né? De conquistar, porque é muito importante também viver as duas coisas, né? Não só viver a frustração, viver também a conquista, porque aí vai conseguir chegar no equilíbrio, vai conseguir integrar esse equilíbrio, né? A Rô traz aqui os conflitos e as resoluções também tem no brincar. Isso muitas vezes não é legal para a criança. Mas o conflito dentro da brincadeira, ele vai contribuir para que elas se organizem internamente e se entendam. Às vezes, o adulto precisa intervir. Mas se a gente possibilitar essa vivência do conflito, em vez de a gente falar assim, não, parem de brigar, separa um para cada lado, a gente não deixou eles viverem isso. Né? A gente vai, e também não é aquela coisa assim, bateu, pede desculpa pro teu amiguinho e que não vai mais acontecer, abraça, adianta naquela hora. Vai fazer de novo, né? Então, o que a gente precisa pensar é que a gente vai possibilitar momentos, principalmente quando tem conflito na brincadeira, né? Momentos que eles consigam lidar e sair desse conflito. Quanto menor a criança, mais difícil eles vão conseguir sair desse conflito sozinhos. O adulto vai precisar entrar, mas fazendo pergunta, mas o que está acontecendo? Mas por que isso está aqui? Por que isso está rasgado? O que aconteceu para isso rasgar? E aí a gente vai fazendo pergunta e a criança vai, do jeitinho dela, vai encontrando as respostas, né? Então, o que a gente tem que cuidar para não acontecer é o embate e aquela coisa de machucar, né? Mas quando a gente possibilita essa vivência desse conflito externo e do conflito interno também, né? A gente consegue possibilitar outras aprendizagens, né? Essa questão do conflito interno, por exemplo, é assim, como é que eu vou resolver isso? Eu não consigo passar, sei lá, digamos que tem um circuito. Eu não consigo passar daqui para lá. Como é que eu vou resolver isso? Né? E aí, algumas pessoas, alguns adultos, já dão a resposta de como ele vai fazer essa vivência, né? De como ele vai conseguir sair daquilo. E aí ele perde a possibilidade de aprender a viver, aprender com aquilo, né? A viver esse conflito, a chegar numa solução. Ele perde a oportunidade. É a mesma coisa quando tem alguma charada, né? Alguém fala uma charada e digamos que alguém falou aqui e eu já sei a resposta. Eu posso falar a resposta, né? E daí deixar os outros, né? Nem tiveram a possibilidade de viver
o conflito e nem o prazer de ter descoberto. Ou eu posso falar, eu já sei. Daí a pessoa que fez a proposta lá faz, quem mais sabe? Quem mais consegue? Quem mais fez? E aí a gente vai, quando a gente coordena dessa forma, a gente vai contribuindo para que todos, ou a grande maioria, tenha essa sensação de angústia na hora que está aprendendo, na hora que está vivendo aquilo novo, diferente, dá uma angústia. Mas um prazer de quando descobriu. Então é isso que eu digo também da brincadeira. O prazer vem depois da conquista. O prazer vem depois do aprendido. Então, aprender com prazer é aprender, no meu ponto de vista, esse processo de aprender que vai resultar num momento de prazer, de entendimento, de conquista. Não ter o tempo inteiro com prazer, que aí a gente não tá ensinando esses vieses. Então, nessa questão de viver esses conflitos, eu penso que é bastante importante a gente olhar para eles com outro jeito, porque o adulto, ele quer que fique melhor, tudo melhor para a criança, quer seja o pai, mãe, professor, avó, tio, tia. Só que às vezes o melhor é ele quebrar a cabeça. Quando a gente tá, que a gente falou semana passada, quando a criança está aprendendo a arrastar, eu vou lá e puxo a criança, ela não arrasta, ela não cria força, ela não aprendeu a arrastar. Ela precisa daquele conflitinho ali. Meu Deus, mas eu não alcanço, como é que eu vou chegar lá? E aí ela vai se puxando, Então, aprender também é assim. Esse processo de aprender traz o que não sei e o que eu sei. E cada vez num giro da espiral, diferente, mais alto. Então, se eu estou aprendendo uma coisa aqui, na próxima vez que eu passar por essa aprendizagem, por essa mesma coisa, eu vou estar numa volta acima, porque eu já aprendi algumas coisas e eu vou para um outro patamar desse mesmo processo. Por exemplo, a leitura e a escrita. Então, eu estou lá aprendendo as letras, aprendendo as palavras, aprendendo. Aí eu aprendi. Relaxei, porque no momento que eu estava ali no processo de aprender, eu estava tensa e não conseguia. Aí aprendi. Aí veio uma construção de frases. Já é outra volta da espiral, mais alta, mas é da mesma coisa, tem relação à mesma aprendizagem. E quando a gente brinca, criando essas conexões, essas estratégias para o nosso cérebro, principalmente, o nosso corpo, a gente prepara esse corpo para essas aprendizagens formais. A gente vai preparando aos pouquinhos para que chegue lá e o sujeito aprenda, e o sujeito consiga fazer e sinta esse prazer da conquista, porque quando a gente também é ruim quando a gente nunca consegue, então nunca chego lá, e isso afasta afetivamente o sujeito do processo de aprender. Então, se a criança está lá, está aprendendo a pular a corda, e eu vou lá, e a criança nunca... E quando, assim, às vezes, o jeito de brincar de pular corda, pelo menos quando eu era criança, depois quando eu dei aula, eu falei já para vocês que eu também sou professora de educação física, Então, quando eu dei aula, eu já modifiquei um pouco o jeito. Mas quando eu era criança, a criança entrava na corda, duas pessoas rodando. Se ela errasse, ela tinha que ir para o fim da fila de 15, 20 crianças. Então, quando acabasse o recreio, que era a hora que a gente pulava a corda,
eu tinha pulado uma vez ou nem pulado. Né? E aí aquela criança que não conseguia pular e errava na primeira, não tinha estímulo nenhum para pular a corda. E quando a gente pula a corda, o que a gente desenvolve? A gente desenvolve a organização espacial, a noção de tempo e espaço. Né? O tempo que eu vou saltar, que a corda vai estar embaixo, que eu consiga descer e a corda já ter passado. É uma aprendizagem muito complexa. É uma aprendizagem que requer caminhos bastante complexos. Então, se a criança ela aprendeu a pular a corda, a gente teve paciência para ensinar, não teve uma fila tão comprida, né, para fazer essa aprendizagem. Se a gente tem essa paciência, fala, então vamos lá, vou contar para você. A gente vai dando referência externa. A criança que não, todas as crianças, na verdade, né, desde pequenininhas, até elas aprenderem, elas precisam dessa referência externa. Porque a gente vai passar de um movimento de heteronomia para um movimento de autonomia. Então, se eu mantiver o sujeito sempre na heteronomia, ele não vai chegar a ser autônomo nunca. Se eu sempre contar a corda para ela não vai ser autônoma nessa aprendizagem. Né? Se eu chegar e falar para o sujeito assim, então escreve lá, A, R, V, né? O sujeito sempre vai esperar alguém falar. Ele sabe a forma das letras, ele sabe o nome das letras, mas se a gente não acreditar, porque quando a gente faz esse movimento que muitas vezes a gente acha que está ajudando, a gente está contando para eles assim, olha, você não é capaz, eu não acredito em você, então eu vou fazer para você. Né? Só que a intenção, obviamente, que não é essa. A intenção é ajudar. Só que se a gente sempre faz, né? Eu tenho relatos de psicopedagogas que fazem supervisão comigo, que ela fala, as crianças esperam eu falar as letras, elas esperam eu contar, fazer a contagem dos números, né? Porque em casa os pais fazem isso, né? E aí, claro que eles estão querendo fazer da melhor forma, ajudar da melhor forma. Fazendo isso, vou falar mais uma vez, eles vão dar esse recado subliminar de que o sujeito não é capaz. Então, às vezes, deixar o sujeito viver essa angústia é importante para esse processo de aprender, né? Tem uma outra questão que eu gostaria de abordar com vocês, que é assim, às vezes, né, porque essa frase que eu coloquei, né, foi proposital no post, né? A brincadeira é aprendizagem na infância, né? A criança, o que essa criança está fazendo só brinca, né? Não me lembro direito como é que foi, eu não, né? Mas assim, eu quis dizer, tem duas formas de interpretar essa frase. Essa criança não faz nada, só brinca, né? Essa criança não tá só brincando e ela não tá aprendendo, então a pessoa tá desvalorizando o ato de brincar, né? Que é uma luta minha particular e de várias pessoas que acreditam nisso, né? Que o brincar faz parte desse processo. E também tem a outra possibilidade de significado dessa frase, pode ser assim, a criança só quer brincar e não quer participar das obrigações, respeitar o ambiente, né? Então, existem esses dois lados.
desse jogo de palavras que eu quis fazer. Tá, muito provavelmente pode ser que existam outros mais, né? Mas eu quis trazer esses dois, né? Falar dessa importância do brincar e falar que a criança que só lhe é permitido brincar, por exemplo, em casa, que ela não tem nenhuma obrigação, nenhuma contribuição, né? Ela não se apropria daquele lar. O lar não é dela, né? Ela está ali para ser servida, muitas vezes, né? Então, pensar nessa aquisição de autonomia, tanto com a brincadeira como benefício para essa aprendizagem, quanto da brincadeira como refúgio para se eximir das responsabilidades, né? Então, é importante a gente ter consciência na escola também acontece, né? Enquanto professor, enquanto pais, né? O que eu estou ensinando? O que eu quero ensinar? Então, na escola, por exemplo, a criança, ela só quer participar na hora que está brincando. Daí, na hora de guardar, aí ela já vai achar outra coisa para fazer. Então, só viver no princípio do prazer também não ajuda, né? O princípio do prazer é aquele que você lida e vive só no que lhe dá prazer. E aí, quando você vai, por exemplo, ter que guardar, que é uma coisa às vezes cansativa, foge. Mas nossa tendência de adultos, qual que é? Vamos lá, você guardou, você brincou, agora você vai ter que guardar. E vai guardar, e guarde logo. Vamos que a gente tá com pressa, tá na hora de sair, ou tá na hora de dormir, ou tá na hora de ir pro pátio, né? E aí a criança, ela vai entrar em conflito com você, na verdade em confronto. Ela, não vou, não quero, não quero. E daí fica aquela briga, né? E muitas vezes em casa, né, os pais perdem a paciência e já, né, dão uns gritos, enfim, viram um forfé, né, que minha avó dizia. A minha sugestão é que, ai, nossa senhora, agora tá na hora de guardar, brincou bastante, né, tá na hora de guardar essa bagunça. Ah, mas eu não quero. Tá, então, o que você quer guardar? Daí você vê o que tá fora, né? O que precisa ser guardado. Você quer guardar o Lego, os ursinhos ou as bolas? Aí ele vai olhar, a criança que já é mais velhinha, né? Que tem mais noção de quantidade, né? Que tem essa conservação já. Ela vai olhar, vai ver o que tem menos para fora, e aí ela vai escolher isso. Só que vejam que eu não dei a opção, você quer guardar? Eu não dei essa opção dele querer ou não querer. Eu falei, o que é que você vai guardar? E dei 3 opções. Né? Então aí não tem a resposta, não existe a resposta não quero para essa pergunta. Né? Então, o que é que você vai guardar? Isso ou isso? Aí ele vai porque tem menos. Aí você pode, puxa vida, você já terminou aqui, para mim ainda falta esse, e aí ele acaba guardando, acaba ajudando, a turma acaba ajudando, né? Que eu vejo que é uma questão importante também da gente pensar, né? E uma outra questão que eu gostaria de falar para vocês, que são todas essas questões que eu trago para vocês são questões que me inquietam, né? E aí eu reflito sobre elas. É quando alguns pais, né, chegam pra gente enquanto profissionais e falam assim, olha, eu quero uma escola pro meu filho ou pra minha filha de 3, 4 anos. Eu quero uma escola que ele aprenda e não que ele brinque. Eu já ouvi muito isso.
Aí a gente tem que fazer todo um trabalho para contar para essa família que a criança vai aprender brincando. Ou ele vai em escolas e a escola recebe essa... Não, aqui as crianças só brincam. Eu quero uma escola que ele vá aprender a ler. Né? Então, quando a gente está na escola, quando a gente é um profissional que trabalha com a aprendizagem, com a brincadeira, a gente precisa ter bem integrado dentro da gente o que é que a gente acredita que é o papel da brincadeira. Qual é esse papel? Como é que a gente acredita nisso? E aí a gente consegue colocar, não é convencer, é colocar o nosso ponto de vista. Se for compatível com o ponto de vista da família, a família vai colocar, ou no atendimento, ou na escola, pensando assim, muito provavelmente, puxa, essa pessoa entende do assunto, ela sabe o que está falando, então eu vou colocar aqui porque eu acreditei da mesma forma como ela está acreditando. Né? Então, eu vejo que é importante a gente valorizar a brincadeira, né? Porque a brincadeira, ela possibilita realmente momentos de aprendizagem. E momentos de aprendizagem que não vão ficar só ali naquela fase que ela está brincando. Esses momentos de aprendizagem, eles vão ultrapassar aquela idade. E a gente, quanto mais velho que a gente fica, né? Quanto mais idade a gente tem uma crença que a gente não pode brincar mais. As próprias crianças chegam lá uns 11, 12, 13 anos, já não querem mais brincar. Não, porque isso é coisa de criança. Né? Mas nós adultos também precisamos brincar. Talvez não como as crianças, de correr, pular, até porque às vezes o joelho já não ajuda, né? A lombar já grita, mas a gente fazer coisas brincantes. Né? Então, sei lá, uma pintura, um quebra-cabeça, um quadro, né? Algo que nos dê prazer e que seja de alguma forma brincante, né? Fazer poesia que traga o lado criativo do cérebro, né? Para os dois lados conversarem, porque quanto mais a gente vai crescendo, menos a gente olha para esse lado criativo. E quanto mais a gente puder fazer isso, mais integrados os dois hemisférios vão estar e mais a gente vai conseguir conquistar. E os jogos e as brincadeiras, dá para fazer palavra cruzada, né? Sudoku, sei lá, qualquer coisa que estimule e que seja brincante. A minha avó fazia palavra cruzada, ela tinha lá o caderninho dela, lá da banquinha, né, de palavra cruzada, e o meu avô jogava fricel no computador, ele tinha lá toda, né? Então, se a gente puder se manter brincante, né, a gente vai, além de tudo, ser mais feliz. Né? Uma vez eu fui dar um curso de capacitação para professores da prefeitura, isso, o UNO também, e eu fui dar esse curso para professores da prefeitura e fui falar sobre jogo simbólico, e propus diversas brincadeiras, e era para professores e professoras da educação infantil, e tinha de 55 participaram da brincadeira. E uma falou, olha, eu não vou sentar no chão. Eu não quero sentar no chão. Eu não sento no chão nem com as crianças. Então, quer dizer, para que a gente consiga estimular essas crianças a brincarem, a gente precisa brincar junto. Se a gente falar assim, então agora brinquem.
a gente pode até não estar na brincadeira delas, até porque a gente vai promovendo essa autonomia, mas a gente está ali, às vezes como suporte para fazer algo que eles não conseguem fisicamente, por exemplo, pegar alguma coisa que está lá em cima, enfim, mas pode entrar participando, não como coordenador da brincadeira, mas como uma pessoa que está ali respeitando aquele brincar. Então a criança fala assim, então agora você é minha filha. E aí você adulto é a filha. Né? E vai podendo trazer, acolher essas crianças de forma que elas vão exercitando ou trazendo à tona todas as possibilidades de desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor, psicomotor, social. Né? Então, brincar não é algo que possa ficar de lado. Eu falei já numa outra live que eu conheço escolas de educação infantil que as crianças não brincam. Né? Se brincam 15 minutos no intervalo e estão aprendendo letra cursiva. Né? Então, quer dizer, a brincadeira ela não é algo que possa ser opção ter ou não. No meu ponto de vista, óbvio. Né? Para mim, a brincadeira ela tem que estar em todos os momentos. Né? Pode ser num jogo matemático, mas a brincadeira está envolvida. Né? Porque quando as crianças são mais velhas, a gente vai buscando outras formas. Né? A Simone diz que triste, né? A educação infantil, principalmente, temos que estar disponíveis, interagir, brincar, cantar. É isso mesmo. Né? Então, a gente vai propondo brincadeiras conforme a idade, né? E jogos também. E eu gosto muito de falar também na questão dos jogos, né? Que a tendência de nós adultos é promovermos brincadeiras e brinquedos que tenham competição. Né? Brincadeiras e brinquedos competitivos. Vejam, se alguém já deve ter contado para vocês que faz isso que eu vou falar. Por exemplo, tá lá na escola ou em casa, uma bagunça de brinquedo. E aí o adulto diz assim, vamos ver quem guarda primeiro, os meninos ou as meninas. Ou não nem completa a frase, né? Vamos ver quem guarda primeiro, já. E aí, se for uma turma, você vai ver criança se empurrando, se batendo, jogando coisa para entrar na caixa e cai na cabeça de um. Você vai ver uma loucura. Se for em casa e estiver 2 irmãos, os 2 vão se pegar, né? É inevitável, principalmente se são bem pequenos, né? A minha sugestão é que a gente busque desenvolver a cooperação, pelo menos no mesmo nível da competição que está na nossa sociedade. Né? Então, a competição está aqui na nossa sociedade e a cooperação, digamos que está aqui. Se a gente equilibrar a cooperação com a competição, a gente já está no lucro. Né? Então, quando a gente vai guardar coisas, né, que a gente acha que está estimulando o guardar mais rápido, mas a gente acaba vivendo momentos de confusão, de briga, né? E aí, se a gente coloca a competição, que eu acho que tem que ser trabalhada sim também, até por conta da frustração de viver o sim e o não, né? Mas em alguns momentos também
trabalhar a cooperação, principalmente nas crianças, com as crianças bem pequenas que estão naquele momento que eu falei de egocentrismo. Então, se a gente não ensina ela a olhar o entorno, a gente está ensinando ela a olhar só para ela e firmar só nela, e aí ela vai ficar só com isso, não vai conhecer outras possibilidades, né? Então, a minha sugestão é que coloque a competição contra um agente externo. Então, por exemplo, gente, olha que bagunça, a gente precisa guardar. Vamos ver em quanto tempo essa turma consegue guardar esses brinquedos. Aí eles todos vão se ajudar, porque eles vão jogar no mesmo time, né? Então, pega assim, fulano, veja aí perto de você tem um, traz aqui. Quanto tempo deu, prof? Eles vão falar, né? Os pequenininhos fazem isso também, né? 2, 3, 4 anos. Eu trabalho com com a criança dessa idade, né? Aí a gente fala, olha, legal, nessa guardada, vocês conseguiram fazer em 5 minutos. Vamos ver se na próxima vez que a gente for guardar os brinquedos, vocês vão conseguir em menos tempo. Então, você traz a competição com este agente externo, né, promovendo a cooperação entre eles. Então, isso é um fato que eu gosto muito de falar, né? Eu li isso, né? Li bastante sobre jogos cooperativos há um tempo atrás, e li bastante um autor que chama-se Fábio Otuzzi Broto, é um professor de educação física de Santos, né? Ele traz diversas formas de brincar cooperativamente e traz essa questão mais teórica do jogo cooperativo que eu tenho para mim, que é o hit do momento, né? Se a gente for falar brincando, né? Você veja, eu brinco. Né? Então, é o hit do momento. Então, vamos brincar cooperativamente para ensinar, né? Também, além da competição, a cooperação. Porque o que essas famílias que buscam as escolas que aprendem, né, que ensinam e não brincam, né, onde a criança vai aprender e não brincar, essas pessoas, elas estão buscando o melhor para os filhos, elas estão buscando que eles se deem bem no mercado de trabalho, que eles se destaquem, né, e na verdade, nesse momento, não é isso que importa. Né? Eu gostaria de falar aqui a fala da Simone, que ela diz que brincar é vida e faz parte do desenvolvimento integral. Né? Nesse sentido que eu digo também que essa questão do desenvolvimento da cooperação. Né? A Rô traz uma fala assim, faço isto para ir brincar no pátio, e é muito rápido, e eles se ajudam para irem todos juntos brincar. Justamente, porque aí não tem bateção, não tem briga, não tem choro, né? E aí, o que a gente tem, né, quando a gente brinca, é um tempo de qualidade, né? Quando a criança brinca, a gente brinca junto, não precisa ser muito tempo, né? O importante é que a gente tenha esse tempo com qualidade, principalmente quando a gente está falando das residências, né, da família, dos pais. Porque, às vezes, assim, não tenho tempo, agora tenho que trabalhar, hoje, principalmente agora, nesse momento, né, já fizemos tarefa, já fizemos lição, já fizemos live com os professores, agora eu preciso trabalhar. Mas precisa também de um tempo de qualidade de brincar com as crianças. Porque aí elas vão também ter uma convivência prazerosa com a família. Né? Porque, principalmente agora, a convivência é só obrigação. Né? Então, tem que fazer isso, tem que jantar, tem que escovar o dente, tem que tomar banho, tem que ter aula, tem que ficar não sei quanto tempo na aula, tem que fazer a tarefa, tem que.
E aí, quando a gente consegue, nem que sejam 5 minutos, contar uma história, fazer uma brincadeira, né? A minha mãe brincava muito com a gente quando a gente era criança, eu e meu irmão, né? Ela brincava de coisas de palavras, né? Ela fazia charadas, ela dizia assim, por exemplo, para adivinhar a palavra. O que a gente respira, pai da mãe, andar para trás. Aí a gente tinha que, eram 3 dicas que a gente tinha que saber a sílaba, né? Daí ainda tinha assim a dica do número de sílabas. Então, o que a gente respira, que é uma sílaba. O pai da mãe, que é também uma sílaba. E andar para trás, também é uma sílaba. Né? Então, ela fazia esse tipo de brincadeira e eram coisas muito divertidas que também fazia parte desse processo. Né? Eu quero agradecer vocês, quero dizer que adorei hoje. A gente tem 7 segundos que a live vai cair, então agradeço todo mundo, até a semana que vem.